Oi, gente, eu sou a Fernanda e aqui no Connect Trip eu vim apresentar um pouquinho pra vocês como viajar barato, parte 1. Então, por que a gente vai fazer parte 1 e dividir em algumas partes? Existem vários tipos de viagem, né? Então, você pode viajar sozinha, você pode viajar com amigas, você pode viajar com família, com filho, com um parceiro. E além disso, você pode viajar dentro do Brasil, pode viajar fora do Brasil, e isso influencia por causa da conversão da moeda. Enfim, existem vários estilos de viagens diferentes, e aí cada um vai ser de uma forma diferente de você baratear. Então, nessa primeira parte, eu vim trazer uma parte introdutória do que seria você se planejar para uma viagem mais barata. Na verdade, o que eu vou trazer é mais ou menos um panorama geral de você se planejar de acordo com o dinheiro que você tem, o que você pode fazer com isso para baratear a sua viagem. Além disso, tem tem uma parte mais técnica, na verdade. Eu chamo de técnica, tipo assim, a gente entrar num site, saber buscar uma passagem mais barata, entrar num Booking ou em outros sites de busca de hospedagem, achar uma hospedagem mais barata, mas que seja uma hospedagem boa, procurar por passeios e descontos, enfim, existem várias outras técnicas para você fazer uma viagem mais barata que eu também vou abordar em outro vídeo. Então, eu vou separar em 4 itens aqui pra gente falar essa introdução, tá? Então, o primeiro é transporte, então como você chega até o lugar. O segundo é acomodação. Terceiro, passeios. E quarto, alimentação. Então você pode se planejar a partir de 2 perguntas, né? Você pode tomar 2 caminhos. Ou a partir de onde eu quero ir e o quanto eu vou precisar, o mínimo que eu preciso para fazer essa viagem. Ou você pode partir do o quanto eu tenho, qual que é o montante que eu tenho para fazer essa viagem. E aí sim você guiar para que destino você vai, quantos dias você vai ficar e assim por diante. Então você pode guiar por esses 2 caminhos. A partir dessa pergunta que você faz para você, e que eu acho muito legal você ir respondendo essas perguntas, por exemplo, no Excel, eu não sei o quanto você é familiarizado com Excel, é que eu trabalho com Excel, então sempre trabalhei com Excel, eu uso muito, tá? E eu posso até, se vocês acharem legal, disponibilizar um Excel padrão para vocês se organizarem para essa viagem, que eu acho que faz muito sentido. Se vocês acharem legal, me avisa aqui nos comentários. A partir desses 2 caminhos que você vai tomar, então a gente chega no primeiro ponto, que é o transporte. Como você vai chegar, como você vai fazer para ir para esse lugar. Então, se for a partir do, eu tenho um destino e eu preciso me planejar financeiramente para esse destino, você vai olhar, posso ir passagem aérea, posso ir de ônibus, posso ir de carona, a partir disso. Do lado financeiro, você vai olhar, vou separar esse dinheiro aqui, um pouquinho para o transporte, um pouquinho para hospedagem, um pouquinho para usar lá no lugar. Tá, quanto que eu tenho para transporte? Posso ir de avião? Será que eu não posso economizar mais pegando uma passagem de ônibus? Porque é onde você economiza mais. Então, aqui dentro do Brasil existem... Você pode ir de ônibus, né, para qualquer lugar do Brasil. Assim como você pode ir de ônibus até lá pra Argentina, pro Chile, pode fazer esse tipo de viagem, ou então procurar alguma carona. Existem vários grupos no Facebook, vários grupos que você pode encontrar pessoas que vão pro destino naquela mesma data, e aí vocês fazem aquela economia compartilhada, né, que fala que vocês pagam o valor da gasolina e fica muito mais barato para cada um. Alguém vai de carro, essa pessoa precisa de mais gente para compartilhar a gasolina e aí consegue fazer um preço muito melhor para isso. Então você se organiza dessa forma. Qual que é o meio mais barato de você ir até esse local? Além disso, como eu tava falando daquelas partes técnicas, você tem a possibilidade de milhas, você tem várias promoções em ônibus. Se você procura passagens de madrugada, você encontra passagens mais baratas. Se você tem mais tempo e consegue fazer mais conexões, sai também mais barato. Então você tem que analisar dessa forma, tá? Segundo ponto, acomodação. Acomodação vai muito depender de que tipo de viagem que você tá fazendo. Se você tá sozinho,
você escolhe qual que é a luxúria que você vai ter no lugar. Às vezes com amigos você fica um pouco restrito por causa disso, né? Às vezes um amigo não gosta de ficar em hostel com outras pessoas, ou então com família, com filho você precisa um pouquinho mais de conforto. Então tudo vai depender desse tipo. Às vezes você tem um cachorro que você não pode abandonar e aí você precisa de um lugar pet friendly. Eu, como viajo muito sozinha, ou então viajo com amigos que têm mais ou menos a mesma vibe que eu, normalmente eu fico em hostel. Além do hostel ser mais barato, ele te possibilita fazer amizades, ele te possibilita uma infinidade de outras experiências que uma pousadinha que você fica num quarto individual ali não vai te proporcionar. O hostel, ele tem, às vezes, até um ambiente que todo mundo fica junto tomando cerveja, ou então conversando, se conhecendo, que é muito propício para você se abrir, conhecer novas pessoas, às vezes quando você tá fora do país, ou aqui mesmo, dependendo do hostel, você encontra pessoas estrangeiras e aí você abre sua mente, que é muito legal. Aquela conexão que eu falo, sabe? É isso que eu busco em viagens, principalmente. Então, por isso que eu encorajo as pessoas a irem em hostel. Se você nunca foi num hostel, você tem que ter essa experiência, sabe? Não tira esse julgamento, às vezes a gente tem julgamento de que é privacidade, limpeza. Você tem que estar aberto pra criar novas experiências, pra experimentar e ver realmente se você curte ou se não é muito sua vibe. É super minha vibe, eu gosto muito, eu não me importo em viagem ter que compartilhar banheiro, eu levo minhas coisas, eu já tenho coisas e aí eu posso fazer um vídeo depois mais pra frente pra vocês como o que tipo de mala fazer pra você ir pra um hostel, né? Então, dependendo desse estilo de viagem, você pode selecionar. Lá no Booking você consegue filtrar, colocar do mais barato pro mais caro e você vai de acordo com a grana que você tem. Às vezes você vai descendo, essa primeira acomodação que é a mais barata, mas as estrelas aqui estão muito ruins. Desce pra próxima acomodação. Essa daqui é um hostel, eu não tô afim de hostel nessa viagem, porque eu vou com meu namorado, eu quero mais privacidade. Então aí você pode filtrar, quarto individual. E assim você vai procurando o mais barato, mas sempre colocando filtro por ordem de preço. Normalmente eu faço isso. Passeios. Normalmente você vai se planejar para o que você quer fazer na cidade. Eu sou uma pessoa muito que gosto de andar a pé, né, quando eu viajo, porque eu gosto de fato de conhecer os lugares. Então eu procuro uma acomodação mais barata, onde esteja no centro, por exemplo, ou em algum mais próximo de algum ponto turístico que eu queira ir, que eu não gaste com Uber, táxi. Normalmente eu procuro evitar esse tipo de gasto numa viagem. Normalmente eu vou a pé ou então pega transporte público, porque aí você até conhece, né? Às vezes fora do país, é muito legal você conhecer o transporte público, você vê as diferenças de transporte público em cada um dos países, é muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil e o que tem em outros lugares. Tenho várias histórias aí que eu fiz tudo errado pegando transporte público, porque você não sabe, você tem que ir aprendendo fazendo, né? Vivendo. E são essas experiências que você vai criando. Cria conexões também, porque às vezes você precisa se conectar com as pessoas da rua pra entender como que você faz pra chegar naquele destino, sabe? E aí você vai se planejar pra esses lugares e verificar qual que é o valor pra você entrar em algum lugar. Então, normalmente eu busco lugares que eu não preciso pagar pra entrar, tipo, normalmente os que precisam pagar pra entrar, museus, às vezes um parque específico que tem alguma exposição. Se você vai pra Itália, por exemplo, para Roma, você tem uns pontos turísticos que não tem como você deixar de visitar, por exemplo, o Coliseu. Então tem algumas coisas que você vai pagar pra você entrar e que não tem como, você tem que reservar uma grana pra aquilo, porque você vai até lá e não vai entrar. Então se programe pra isso, veja se não tem promoções, se não tem meia pra estudante, às vezes você tem carteirinha da faculdade que ajuda. Às vezes vê se tem que validar pra valer no país, ou aqui dentro, né? Aqui dentro sempre tem isso de meia, então é importante você carregar sua carteirinha e ver se tem essa possibilidade de você pagar meia. E aí você vai economizar muito no passeio. Uma outra dica é no Airbnb, vira e mexe, tem pessoas que oferecem serviços de guia turístico, de mostrar o lugar. É muito legal isso, porque é um preço mais barato do que você fechar alguma coisa em agência,
você tá ajudando uma pessoa local com algo que ela gosta de fazer, que ela tá se propondo a fazer, você paga mais barato e ainda conhece todo lugar, então é bem interessante. Em várias cidades, em vários países, tem vários free guide que eles falam, e aí você paga o quanto você quiser no final, mas eles ficam com um guarda-chuvinha, normalmente no centro, escrito free guide, e você vai, também é super legal pra você economizar, e depois você decide qual lugar você vai querer pagar pra entrar, tá? Quarto ponto, alimentação. Eu normalmente faço como? Como eu fico em hostel, eu tenho uma cozinha pra você fazer sua alimentação. Então, normalmente eu vou no mercado, compro snacks pra quando eu estiver fora comer durante o dia, uma fruta, ou então um salgadinho, ou preparo alguns lanches naturais pra levar. Principalmente quando você vai fazer uma trilha, né? Você precisa levar uns snacks e é bom você comprar no mercado, que sai muito mais barato. E além disso, dos snacks, eu compro algumas coisas pra cozinhar no hostel. Então, não só compro algumas coisas pra cozinhar no hostel, mas no próprio hostel, tudo vai depender do que você quer comer, né? De como é a sua alimentação. No próprio hostel, muitas vezes, as pessoas viajam, elas compram algumas coisas e largam lá no hostel, porque elas vão continuar viajando e não vão levar aquele peso junto com elas. Então, um saco de arroz, uma garrafa de óleo, de azeite, sal, sempre tem na cozinha do hostel e você não precisa gastar com aquilo. Você compra algumas coisas que não vai ter lá, tipo verduras, alguma carninha, um franguinho pra você fazer junto com aquela mistura. Então é bem interessante você aproveitar isso. E às vezes quando você conhece alguém ali no hostel, vocês cozinham juntos, então vocês partilham, né, do valor pra alimentação. É muito legal isso. E aí, o que eu faço? Eu guardo um valor um pouquinho maior para alguma alimentação específica que eu queira fazer. Então, às vezes, tem um prato típico daquele lugar que você não pode deixar de experimentar. Então, eu guardo para aquela alimentação. Ou então, um restaurante que me indicaram, que falaram, nossa, esse restaurante é maravilhoso e você precisa comer nesse restaurante. Então, aí você guarda esse valor para isso. Mas não para comer 100% do tempo fora. Não precisa disso, sabe? Gasta com a viagem em si, não somente com a alimentação, porque às vezes o mercado também é interessante, ele traz alimentações interessantes e ali quando você estiver cozinhando na cozinha, você também tem aquele lance da conexão com as pessoas, porque vão ter outras pessoas da cidade ou de outras idades fazendo também uma alimentação, você aprende uma coisinha, aprende outra, compartilha a comida juntos, é bem legal. E você já economiza com essa parte e pode gastar com passeios, pode gastar com outras coisas, com algum souvenir que você queira comprar para algum familiar quando você voltar. Pessoal, então esses foram os 4 pontos. Eu acho que eu dei um panorama geral de como você consegue economizar numa viagem. Eu vou fazer mais partes de como viajar barato, mas espero que isso já tenha dado uma visão pra vocês de como se planejar pra isso. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, manda pra mim um direct lá no Instagram. Eu tô super feliz em poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Depois eu posso compartilhar um pouquinho mais das minhas experiências, das minhas histórias de viajar barato. Tem um monte de coisa legal pra contar e que talvez pode ajudar vocês. Foi mais uma introdução. A gente vai falar um pouquinho mais nas outras partes, parte 2, parte 3, se precisar parte 4. E a gente vai se falando, tá bom? Obrigada pela conexão, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem com quem vocês acham que precisa saber um pouquinho mais sobre como planejar para viajar barato. Um beijo!